Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Criativa Podcast. Oi, Fábio. Oi, Dai, tudo bem? Tudo bem? Assunto importante hoje, né, Muito Fábia? importante, muito relevante, muito atual. Pessoal, nós estamos hoje com um nome que construiu a história da educação do trânsito brasileiro. E eu vou para minha colinha. São 29 anos dedicados à formação de condutores, mais de 2 milhões de manuais vendidos, uma trajetória marcada por inovação, projeto social e visão estratégica. Ele é o autor do Manual do Trânsito da CNH, autor do Manual do Motociclista da Honda, criador dos projetos pioneiro como Supertran, o Amigo do Trânsito, e desenvolveu a iniciativa junto ao Detran do Estado de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Um homem que transformou conhecimento em impacto social e que acredita que a educação começa muito antes da primeira habilitação. Seja bem-vindo, Antônio Carlos Cavalcante. Olá, Dai. Olá, Fábia. É um prazer estar aqui com vocês para estar respondendo perguntas, né? Afinal de contas, foi a vida inteira assim, respondendo perguntas, né? O banco de dados com 750 perguntas, agora com 1.500 perguntas com a CNH social, muito confusa para muita gente. Sim. E, na verdade, é um grande entrave, né? De âmbito no conhecimento educacional e de informação, que está chegando muito pouco para o futuro motorista, né? Antônio, até nós mesmos, antes de conversar com você nos bastidores, surgiu muitas dúvidas. Então, acho que nesse momento é um momento de você esclarecer muita coisa sobre o trânsito no Brasil, o trânsito em Goiás e todas essas experiências que você tem. A primeira pergunta é: o Manual do Trânsito do Estado de Goiás é desde 1997. Como é que você avalia a educação do trânsito de Goiânia nesses 29 anos? Bem, vou falar com você que está nos assistindo. Desde 1997, por que 1997? Foi promulgado o novo Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que tínhamos antes? Tínhamos também um Código Nacional de Trânsito, que não era o Código de Trânsito Brasileiro novo. E foi em 1968. Então, de 1968 até 1997, foram 29 anos. De 1997 até agora, os dias de hoje, que estamos aqui, mais 29 anos. Então, matematicamente, estamos num marco, né? Que podemos dizer um ponto crucial, porque também em 97, quando o Código de Trânsito foi mudado, nós tínhamos um código totalmente antigo, mas não defasado. Porque o CTB, ele veio trazer tecnologias, ele veio trazer mais inovação em relação ao antigo código. Mas teve várias divergências e, humildemente, nós, não foi a diretoria técnica do Detran, não foi a geral, não foi de operações, nem administrativa. Apenas nós, nossa empresa, conseguimos, em 48 horas, responder o novo banco de dados do Detran, organizar totalmente e tornar didático. Porque antes, Dai, o código era muito prolixo. Você lia ali, não sabia o que estava lendo, é como pegar a Bíblia sem ter um orientador. Sim. Como é que você iria responder numa prova? Você entraria assim de maneira muito vexatória, nervoso sempre, a pessoa sempre fica com temor quando está inseguro, né, Fábio? Então a falta de preparo traz insegurança, a falta de preparo traz nervosismo. Então a gente começou a classificar e, como consequência, ganhamos o prêmio nacional do melhor manual de trânsito do país. Isso foi uma grande vitória. Sim. Uma coisa que eu queria responder também, por que o Código de Trânsito Brasileiro, em 97, qual foi a principal primícia dela? Modernizar, trazer tecnologia. Mas só que essa tecnologia não chegou até o condutor. Essa tecnologia se transformou em multas, em fiscalização. Vamos pensar bem, o Código de Trânsito está sob 3 pilares. Sim. Engenharia, educação e fiscalização. Então, engenharia, no antigo código, foi construída em Brasília, nos 29 anos primeiro que falamos aqui, Sim, Brasília foi construída, e eles deram muita ênfase à CNH, que as pessoas tinham que tirar carteira, que ninguém no Brasil tinha. E ninguém estava preparado, né? Mas tinham mais cultura do que hoje. Sim. Eles tinham mais conhecimento do que hoje. Hoje o Código de Trânsito Brasileiro, o novo código, ele é cheio de portarias, resoluções, cheio de mudanças, nem eles mesmos sabem o que estão escrevendo. Porque poucos se entendem, como Renan Calheiros. Ele se pedalou alguma vez, foi na academia.
Uhum. Eu duvido se ele pegou uma rua, saber como é que um ciclista anda Sim. de bicicleta, como é que vai pedalar. Um político, como na Europa, tem que andar de ônibus, tem que saber como que se comporta os condutores de transporte coletivo, como que os passageiros estão ali. É um veículo no Brasil que se existe insegurança, mas todos andam em pé e sem segurança. Quer dizer, é um contrassenso, se cobra muito do condutor, tecnologia para isso, você não pode mexer com o celular, não pode tocar no celular sequer. De uma hora para outra mudou tudo, chocou totalmente, Dai, com aquilo que a gente está acostumado, quer dizer, com a punição. Só para a gente entender um pouco. Então, nós falamos de 29 anos atrás até as novas leis. Agora a gente completa 29 anos hoje. O que você acha que dentro desses 29 anos, quais foram os avanços que a gente já conseguiu até agora? Se for em sentido educacional, só piorou. Só piorou. Se formos falar aqui, vamos falar para agradar, né, Fábia? Sim. A leitura, vamos falar de Goiás, depois do Brasil. Infelizmente, como escritor, pertenço à União Brasileira de Escritores, Goiás está no ranking, quer dizer, é que se chama ranking, né? É o estado que menos se lê no Brasil. Por favor, Fábia. O Manual de Trânsito. Né, que foi criado por você, Antônio Carlos, ele completa 29 anos. 29 anos. Olha só, 700 e poucas perguntas. Olha a grossura desse manual. Eu já vi muitos diretores do Detran, ao assumir a diretoria, porque eles não foram concursados, né? Eles chegam ali para o cargo político. Já vi numa entrevista, pescando aqui, o que tem que dizer. Tá? Sim. Então, pouca gente absorve o que está aqui. Por exemplo, placas. Nós colocamos as placas aqui, ó, para que as pessoas entendam. Ah, mas essa placa aqui, isso aqui tudo é resolvido em Genebra, no país das convenções exteriores. Tem placa aqui que você vê uso de correntes em pneus que você não vai usar no Brasil, muito raramente no Sul. Então, se entendermos as placas, se os nossos gestores contratassem psicólogos para que estude o comportamento do condutor a essas sinalizações, porque só em Goiânia temos 256 placas erradas, as verticais. As horizontais, as de solo, eu nem falo nada, que Imperatriz está na nossa frente. Quando estive lá em 2018, aquela faixa de retenção para motos estavam classificadas exatamente como deve estar. Em Goiânia estão erradas. Maneira transversal, não tem o espaço adequado para os motociclistas. Então, realmente, nós estamos, em termos de avaliação, eu vou dar uma nota 0. E nós hoje somos já motoristas com experiências, né, Antônio Carlos? Com experiência do próprio trânsito. Mas, por exemplo, para quem está chegando agora, né, para quem vai ser um novo condutor, isso se torna muito confuso. Né? A gente estuda o manual aqui, você estuda, é o que você falou, tá tudo aqui sobre as leis, né? Tá tudo aqui sobre placa, sobre tudo, mas para quem está começando a sua vida como um condutor agora, isso é muito confuso. É muito confuso. Nós temos a cultura da rotatória, né? Sim. O Enio, da SBT de Palmas, me chamou para fazer uma campanha com 205 rotatórias. O pessoal chegava no Tocantins e batia. Nunca viu uma rotatória. Chegou na rotatória, ninguém sabia o que poderia se fazer, batia. Em Goiânia, temos essa cultura. A Praça Irmão Soares mesmo. Foi uma cultura que as pessoas andavam ali. Aí chegou o Guilherme de Freitas, um arquiteto, fez de Goiânia um labirinto. Né? Você já fez aquele... Vocês lembram aquele joguinho da cobrinha? Do celular? Pois é, virou cobrinha. Você vai pegar a T9... mas só que você não consegue. Você chega na preferencial... Você não tem acesso em Goiânia. Você pega a esquerda, você tem que ir lá no quadradinho, fazer o quadradinho, a cobrinha. A cobrinha. Voltar de novo para ter acesso à preferencial. É errado, nós temos que ter acesso. O condutor tem seus direitos, ele tem seus deveres, Fábia. Ele tem seus deveres, mas também tem seus direitos. O condutor ele tem que ter acessibilidade. Já que eu falei de psicologia, eu chego até a acreditar, com minha fatiga e experiência, a fatídica, né? Não posso errar dentro no cunho vernáculo, que existem psicólogos que já fazem, projetam meios para que a pessoa erre. Porque não tem condição de a pessoa andar bem em Goiânia com a mente saudável. Dá um exemplo aqui, em Curitiba. Também estamos 29 anos atrasados em relação a Curitiba. Curitiba foi um modelo para Goiânia. Sim. Quando o urbanista de Curitiba, que foi o governador Jaime Lerner, esteve aqui, ele elogiou em 1986 o eixo norte-sul. De lá para cá, nunca acertamos uma bola dentro. Amigos, não estou falando mal de Goiás.
Estou falando a verdade. Vocês podem encontrar políticos elogiando, falando isso e aquilo, mas a sua vida, você tem que cuidar dela. Você tem que estudar mais, você tem que se informar mais, você tem que arrumar meios. Você, na verdade, como cristão, você tem que amar mais. Até no trânsito, é um gesto de amor, você ser mais cortês. Você falar com doçura, se a pessoa às vezes não está no dia bom, que xinga você, Sim, dá outro lado da face que naturalmente a pessoa vai te pedir perdão. sim. Nós estamos numa sociedade cada vez mais violenta. Por que o trânsito é violento? Porque as pessoas são violentas. Nós somos, como condutores, aquilo que a gente é na sociedade. É impossível mudar o condutor se não mudar o homem. Antônio, sendo bem direto assim, o que você acha que precisa melhorar no processo de formação de condutores, assim, no início lá? Quais são as melhorias que você acha que você precisa, para uma pessoa que vai iniciar um processo de CNH? Você falou a palavra certa, iniciar. Inici- Iniciar tudo de novo. Vamos zerar, resetar tudo. Nós estamos no processo que também, há 29 anos atrás, desde 1997, que foi aprovada a lei do Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 74 ao 77. O que diz a lei? Olha, nós somos cobrados. Nós somos cobrados pelas autoridades, passamos Sim. por blitz. Quem não conhece as famosas blitz? Todos Nossa, conhecem, né? Somos cobrados, não somos? Muito. Mas nós não cobramos das autoridades. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, DETRAN, outros órgãos governamentais do setor, artigo 74 ao 77 do Código de Trânsito Brasileiro, matéria de educação de trânsito tem que estar no currículo escolar. Em que modo? Sempre, não pode, ininterrupto. Sim. Você tem que ter essa matéria. Constância. Constância. Tem que constar Constância. na grade curricular, e não só em tempos de campanha, né? Porque eles fazem as campanhas, o Dia da Criança, o Dia da Mulher, né? Eles sempre vão falar sobre trânsito dentro das escolas nas campanhas, mas deveria estar na grade curricular, Fábia, né? embora não seja na grade curricular, nós não conseguimos ainda aqui em Goiás. Aprovamos um projeto, tá? A Assembleia Legislativa, o Supertran hoje tem um projeto aprovado. Sim. Tem que estar mais de maneira cultural. Isso aqui nós conseguimos colocar lá em São Paulo, o Clube do BenTV quis até que a gente mudasse para lá. Porque apoio aqui em Goiás nós não temos, tá? Deixar isso bem claro. Campanha para Carnaval, Dia da Mulher, Dia Internacional do Meio Ambiente. Vou falar do Rio Araguaia, tem a maior biodiversidade de peixes ornamentais do planeta, Sim. explorado pelos japoneses, tá? Nós podemos falar sobre a qualidade da nossa água, é a melhor do planeta. Sim. A água. Nós não temos conhecimento sobre isso. Dia do motociclista, Semana Nacional do Trânsito, só essa Semana Nacional do Trânsito que eles fazem alguma coisa. Uma campanha. Quando fazem? Quando fazem. Quando né? fazem. Quando fazem, Chega a custar 8 milhões de reais a 12 milhões aos cofres públicos que ninguém vê. Ninguém vê. Ah, cara, você fica falando essas coisas, não tem medo de falar. Não, eu tenho medo de impacto infartar. na sociedade. De infartar eu tenho medo, agora de falar eu não. Tá? Não vou sofrer com isso, não. Essa campanha aqui do Supertran do Natal, para quem vai viajar, paz no trânsito, isso São Paulo aderiu. E no Rio de Janeiro, recentemente, eles tiveram um embaraço lá sobre educação de trânsito, sobre as leis, que lá na cidade de Teresópolis, né, que o diretor do Detran queria adotar lá, nós socorremos, socorremos porque eu estou aqui, né, o estado do Rio de Janeiro. E o estado de Goiás, por quê? Porque está para trás. Por que não adota Por quê? todas essas campanhas diretas, né? É De resultado. educação Daí, no trânsito. Resultado, 29 anos de atraso. Sim. O que você pode falar mais, Fábia? 29 anos de atraso. Aqui a gente tem que falar mais. Se aprova a lei, o governador não sanciona. E a secretária de Cultura? Foi bom falar, só através do conhecimento a gente vai se libertar. Goiás também, por ler muito pouco, né, tirar a lei de incentivo à leitura, tem um convênio aí, né, com a lei Rouanet, Sim. cortaram todas as verbas das escolas públicas do estado de Goiás, tá? Mais esse recado. Como é que as pessoas vão se informar mais se as crianças que estavam lendo pararam de ler agora por causa não tem mais livros? Não Isso tem é um choque. acesso às informações. Não à tem leitura. acesso, não tem acesso. Antônio, falando sobre esse início desse processo de CNH, nós temos um projeto hoje no estado de Goiás, que é a CNH Social.
né? Fala para mim o que que você pensa sobre esse projeto. Inicialmente, vamos falar sobre o que você pensa sobre esse projeto e que se facilitar a habilitação a esses jovens com os códigos de segurança ou do trânsito que nós temos hoje. Isso, na sua opinião, isso é algo bom ou não? Bem, a palavra em si já diz, CNH social. Ela é mais social do que CNH, né? Que CNH até agora nada. Sim. Ela só é social, né? Com fins eleitoreiros. Mais uma vez, parabéns, Renan Calheiros Filho. Seu pai não fez nada de relevante para o Brasil. Agora tem um filho agora que é um assassino no trânsito. Porque as mortes serão... Vamos fazer estatística se o governo fizer, tá? Sim. Quantos acidentes vão acontecer? Pessoas mal informadas vão dirigir. Olha só, que quando os veículos, segundo o Código de Trânsito, existe uma hierarquia quando você dirige um veículo de menor porte. Sim. Porque os veículos de menor porte são responsáveis por maior porte. Quer dizer, ao contrário, os de maior porte são responsáveis pelos de menor porte e os motorizados pelos não motorizados. Então, quer dizer, se a pessoa adquire uma CNH para moto ou para veículo e pega de um veículo de proporção ainda maior, a tragédia vai ser maior. E uma tragédia anunciada. Então, o que teríamos que fazer? Simples. Viu o governo federal dizer que sem educação, país nenhum vai para frente. Vamos adotar no Brasil? Dar receita só para os outros? Vamos adotar no Brasil a educação? Porque se tivesse cumprido o artigo 74 ao 77 do Código de Trânsito Brasileiro, todo mundo estava formado já para fazer a prova escrita. Todos teriam ciência, teriam um módulo só para a CNH social, para dar um reforço. Tipo um cursinho. Aí sim, teríamos condutores de relevância bem formados. Mas para que isso, Dai? Para que isso? As multas vão deixar de chegar? Né? As infrações vão deixar de cometer? Parece que nós viramos marionetes, né? Ou melhor, robôs. Somos robozinhos, não podemos nos mexer mais, não podemos pegar no celular nem para olhar as horas. E outra coisa, eu acho um agravante. Você só pode atender o celular se você estacionar. Sim. Tudo bem, eu vou estacionar. Tem que desligar o carro. Gente, onde tiraram isso? Será que foi a farra do boi? Tomaram pinga ou cachaça na hora de votar isso aí? O que estão pensando em fazer o povo brasileiro? De palhaço? Como é que se eu estou com a mãe no hospital, com um filho, ou na emergência, eu tenho que estar sobre essas diretrizes? Isso tem que ser repensado, a CNH social tem que ser repensada e ainda vou dar até uma solução. Nós temos que pedir um prazo de adequação, voltar ao sistema que estava, tá? Que muita gente já tinha que estudar bastante, até adequar essa CNH social que tem fins eleitoreiros. Voltando já assim, nesse assunto, porque eu acho que esse assunto é tão importante que se a gente está falando em melhorias no trânsito, seja de Goiás ou do Brasil, a gente estamos com esse novo projeto e vai vir uma galera aí, né? De jovens, adolescentes, que vão estar habilitados por esse benefício do governo. Qual que seria a minha pergunta, Antônio? Me dê três soluções de implementação dentro do que já tem. Porque eu acredito, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu acredito que depois de um projeto aprovado, você não tem como excluir esse projeto. Sim. Você pode só melhorar ele. Então, o que você faria para implementar e para melhorar essa CNH social? Dai, nesse processo de inclusão, você põe tudo dentro de uma receita. Sim. Se você não tem uma receita para fazer um bolo, uma comida, a comida vai sair ruim. Exatamente. Então, você incluir uma coisa, você tem que pensar o que ingrediente você está trazendo para essa receita. Então, quer dizer, segundo a Unesco, mais um dado importante. Nós estamos entre os 8 países no ranking de analfabetismo. Sim. Fábio, é brincadeira, é só notícia ruim. É muito grave isso. 8 países, o que fizeram? Então vamos pegar, já que para se dirigir tem que ser penalmente imputável. Sim. E saber ler e escrever. Quase analfabeto, né? Sim. Saber ler e escrever. Vai decorar ali, ele vai conseguir passar na prova. Né? Vai decorar, ele vai pegar uma aulinha ali, já teve muita gente com dificuldade que eu dei umas aulas aí para ajudar a área social, né? Sim. Mas veja bem, vamos usar a lógica. Se o analfabeto pode dirigir, eu pensando comigo, tá? Bem, se o analfabeto já dirige o país inteiro, ele pensa assim, se eu sou analfabeto e dirijo o Brasil,
Por que o analfabeto vai dirigir um carro? Eu penso assim, me desculpe a minha expressão, mas a gente tem que usar raciocínio, a gente pensa, né? A gente pensa. Então, fizeram a inclusão dos semi-analfabetos num processo que tem que ter conhecimento. Qual que é o princípio? Você pediu 3? Voltem a ler, a entender o que vocês estão lendo, primeiro, a interpretar. Na hora que vocês leem, interpretar, que vocês... as placas, perguntas e respostas, dá trabalho para isso aqui. No mínimo, você tem que fazer. Tá. Aí você vai pensar, faça um investimento pessoal. Que tipo de condutor é você? Por que eu quero meu veículo? Então, você vai fazer uma reflexão. Terceiro, ao ir às ruas, tenha mais habilidade. Não fique pensando em pegar 2 aulas, não, que não dá certo, não. Ó. Tem isso. Não dá certo 2 aulas. Na prática, Sabe? como que está sendo o processo, né, dessa CNH? Esse benefício que o governo está dando, como está sendo na prática? As pessoas estão conseguindo ter acesso realmente a esse benefício? Quando ela tem esse acesso a esse benefício, está sendo fácil marcar essa prova e dar continuidade no processo? Você que está ali mais próximo ao Detran e está acompanhando isso, né? Porque isso é um assunto que é muito atual e agora está sendo muito relevante, né? Porque foi uma proposta que dá benefício para o jovem. Como que está sendo isso na prática, Antônio Carlos? Olha, Fábia, isso é um conjunto de engrenagens. Sim. As menores são importantes. As maiores também são importantes. Mas as que mais são relevantes são as maiores, né? Embora as pequenas tenham que ser trabalhadas. Nesse processo, as autoescolas ficaram aquele empurra-empurra que realmente as autoescolas nunca botaram o pé na água. Vamos ser franco, eu tive mais de 700 clientes diretamente, até cansei da categoria, voltei totalmente ao meu trabalho, porque as autoescolas tinham que ter feito uma pressão muito antes, junto aos Detrans do Brasil. As autoescolas tinham que ter cobrado muito antes, porque nós temos 5% das multas. É um fundo de âmbito nacional chamado FUNSET. Lá no Rio de Janeiro, nós desenvolvemos isso aí e destravamos uma verba lá, no Detran do Rio, junto ao diretor Vinícius. Então, estão querendo pegar essa verba do FUNSET e aplicar na CNH social. Isso é um crime. Mais uma vez, vocês estão cometendo um crime político, social, econômico, e isso não pode acontecer. O FUNSET, ele simplesmente está, esses 5%, temos mais de 40 bilhões de reais para educar crianças, não condutores preguiçosos que só querem facilidade. Quer que eu fale mais uma verdade? Grande parte dos condutores não querem nem estudar nada, querem comprar carteira mesmo. Quantas vezes nós vemos como travou Goiás, foi para o Pará, foi para o Piauí, foi para Santa Amaro, lá em São Paulo, lá foi para Tapicirica da Serra, ou para a carteira. Nós somos responsáveis. Eu estou aqui falando para políticos, mas bem falo para você que é condutor. Porque nós não mudamos isso. Quando você vai às ruas, você está ceifando um pai de família, uma mãe, uma idosa, uma criança. Está acontecendo isso já. A CNH Social já trouxe essa herança aí, gente sendo atropelada aí. E isso está acontecendo. Então vamos voltar ao princípio das 3 bases aqui, Sim. que a Day perguntou. Vamos estudar. Vamos estudar, não tem saída. Você querer facilidade, o governo está dando facilidade. Sabe qual? Criar condutores irresponsáveis. Sim. Você quer ser um condutor irresponsável? Você quer ser formado de qualquer jeito só para ter uma habilitação? Então, basta que na realidade. Vamos procurar sermos os melhores condutores, porque somos seres humanos. Sim. Ao tornar um condutor, serei só um condutor também. Mas não vai mudar minha personalidade se eu não procurar ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu não vou falar sobre dos jovens, não, porque senão vai ficar parecendo que a gente está batendo nos jovens. Mas eu acho que a partir do momento que a pessoa assume a responsabilidade de ter uma CNH, ele pensa em só passar. Toda vez que você pergunta para uma pessoa, a gente vem abordando esse tema há algum tempo, e aí eu venho perguntando, quando você vai tirar sua CNH? Só preocupa em passar. Eles não entendem, Antônio. Eu acho que falta cultura e conhecimento para isso, de entender que a partir do momento que você está dirigindo, seja o que for, você pode tirar uma vida. Tirar a vida. Você pode matar um pai de família. Você pode matar uma criança. Então, acho que a gente precisa, culturalmente, além de todas as leis de trânsito, entender sobre o manual que foi desenvolvido por você, muito bem pensado, muito bem elaborado, a educação mesmo, pensar assim, olha, não é só passar.
Porque todas as pessoas que eu conversei, justamente para vir abordar esse tema aqui com você, eu conversei, quando você foi tirar sua carteira, como é que foi? Ah, eu não passei de primeira. Eles só pensam em passar na prova. Imediatista, né? Então, eu acho que precisava existir algo voltado para isso também, de entender, porque eu imagino, eu não tenho esse dado, mas imagino que hoje essas pessoas que não têm, se elas não pararam para estudar sobre o manual do trânsito, elas não vão parar, com certeza elas não vão ter condições reais de uma habilitação. Não vão ter condições. Um cidadão oriental, um europeu, o que ele pensa? Ele pensa em estudar. Sim. Ele pensa em... Você conhece outros países também, né, Sim. Fábia? O que ele pensa? Ele pensa em estudar, pensa em conhecer o mundo, tirar o seu passaporte. O cidadão, um jovem de primeiro mundo, ele pensa assim. Infelizmente, nós brasileiros, que eu já fui jovem... Ele tem relevância nesse mundo, né? Em trazer Exatamente. algo relevante, Ser relevante. Quando os americanos estiverem na África, jovens americanos, Sim. fazendo trabalho social, né? Sim. Eu já fui jovem, né? Hoje eu não sou jovem, né? Mas tenho um espírito jovem. Sim. Eu tive 18 anos. A gente pensa em comprar um carrão, aquela coisa toda, mas é a cultura nossa de criar um veículo às pressas. Gente, eu trabalhei com concessionária, fiz campanhas. Chegou na sexta-feira, era até interessante. O comprador não queria saber nem que jeito que era financiamento. Ele queria levar o carro. Queria levar o carro. É sobre isso que eu É falo. imediatista. Ele não pensa, ele não quer. É no ter provisão. Presente, né? Ainda mais assim. E se fosse. Quer que eu fale assim? Buscar uma solução mesmo, a receita dá certo e sair bem, né? Sim. Os homens são bons cozinheiros hoje, né? Então, assim, para mudarmos, gente, sermos francos, só aparece benefícios em época de eleição. A gente fala muito, Antônio, sobre, até no último programa que nós fizemos, a gente falou que sobre as IAs, sobre a tecnologia que tem dominado o mundo, né? Fala um pouco sobre o que você pensa sobre o que vem de tecnologia. Porque eu acho que a tecnologia está alcançando, né, a todas as áreas no mundo e no Brasil, enfim. Só que as pessoas não estão tendo cultura para acompanhar a tecnologia. Dentro do estado de Goiás, o que me fala sobre como que está isso, assim? A tecnologia em relação ao trânsito, a tudo. O que eles estão usando para melhorar isso? Olha, é como você consertar uma receita que deu errado. Estava falando disso, né? Maravilhoso. Se chama assim inteligência artificial, pelo menos o nome tem inteligência, né? Não existe inteligência. Não tá Aqui nada ainda tá tendo. Então, Goiânia está uma projetada de 2002, quando eu fiz um projeto, eu cheguei para o Iris Rezende e falei com o Alvani. O Alvani ainda está vivo, né? Um abraço, Alvani, você vê a nossa entrevista aqui. Eu falei, Alvani, nós não temos viadutos em Goiânia, só no Flamboyant e Novo Mundo. Precisamos de viadutos. Aí começaram, eu queria até uma na Calçada Branco, pelo relevo ali, né? Campinas. E fiz vários projetos, verticalizar Campinas. Sim. Goiânia, para melhorar, vou dar uma receita para você que é político e não estudou, viu? Que está aí pedindo voto, fazendo promessa. Desculpa, o espaço aqui, a gente quer falar, né? Quer melhorar Goiânia? Verticalize. Faça projetos com incorporadoras. Campinas tem que ter vida própria. Pessoas que moram em Campinas. Isso é um projeto que foi vendido para a Argentina, para a Califórnia, para outros países, por um brasileiro chamado Jaime Lerner. Tá? Nunca ninguém chamou Jaime Lerner para fazer um programa aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Então, nós podemos fazer isso, descentralizar as coisas. Você não precisa cruzar a cidade para fazer certas coisas. Você tem que ter vida própria, shopping, posto de saúde, tudo em locais não centralizados. Vou dar um exemplo, Fábio. Vou voltar com a Fábio, que está falando muito com a Dai. Tá, fica à vontade. Alego. Para se chegar a Alego, tem que atravessar Goiânia. Isso causa congestionamento, né? Você não precisaria, poderia ficar melhor aqui, onde estava. Pega os gabinetes lá, põe os bairros lá, onde eles prometeram os votos deles. Sim. Porque o cidadão tem que rodar demais para chegar. Goiânia toda tem que deslocar para aquela região. Prefeitura de Goiânia. Além de chegar lá, você não sabe nem o que é aquilo lá. Parece um labirinto, mais uma vez, né? Ninguém entende o que é a Prefeitura de Goiânia. Né? Você procura um órgão lá, você fica perdido. Voltando à história Quando você acha a pessoa... cobrinha. Cobrinha. Quando você acha a pessoa, você é para almoçar. Você fica a manhã toda procurando a pessoa. É tão complicado. Então, a gente tinha que
mudar isso em Goiânia. Cada bairro, eles têm que ter estrutura. Outra coisa, delegado Valdir, por que saiu a apreensão do Detran, perto do Detran aqui, ó? Aqui, na BR-060. Tão perto, porque ele se tirou daqui foi para Bela Vista, de Goiás. Por que para Bela Vista? Para cruzar a cidade inteira. Se estava bem aqui perto. Sim. São métodos, eu sei que não é você que manda, o governador, você pode até conversar com o governador, mas nós temos que mudar isso, porque Goiânia é só uma receita, tá? É só uma receita. Outra coisa, Day, o que acontece, essas pessoas nos chamam direto para dar sugestões, tudo, mas só ouvem, Fábio. Só querem ouvir, época de eleição. Aí vem, como eu fiz um projeto para a Alego, para a presidência da Alego, quando alguém, esse aí candidato a prefeito que não saiu, pediram para mim fazer um programa da mobilidade urbana em Goiânia. Tudo errado. Mobilidade sustentável. Gente, desde os ônibus elétricos, as bicicletas, quem tem que andar de bicicleta é quem trabalha. Não é ciclista que está fazendo seu esporte ali em horário. Não, gente, tem que pensar no transporte para quem trabalha. Sim. Ciclovias, ciclofaixas. Ah, mas tá errado, Não estrutura... só para quem vai daquele passeio do final de semana, que eles fecham ali algumas vias Sim. para que isso Não, aconteça. não, E agora tá isso muito- é evento, né? É É evento, né? Evento. Não é uma A vida é educação de prática. trânsito, é um Não é evento. educação. Antônio, a gente falou sobre vários temas super relevantes aqui e me veio uma pergunta assim. Você é o autor de um manual que é um projeto maravilhoso, que educa as pessoas, que prepara essas pessoas não só para tirar uma CNH, mas é aquilo que a gente falou. Você escreveu um manual para que essas pessoas não cometessem crimes, praticamente. Né? Exatamente. Praticamente não, é isso. Crimes, principalmente. Exatamente. Preparar pessoas para realmente Uhum. ter uma CNH na mão. Mediante a todos esses projetos que você desenvolveu, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, os seus maiores apoiadores, foi o Estado de Goiás ou foi as empresas privadas? Ah, tá. Antes de responder isso aí, você falou em crimes de trânsito, isso mexe com a gente. Mexe, não Mexe mexe? com a gente. A gente tem uma estatística muito alta, né, de mortes no trânsito, mais do que muitas doenças, né? Sim. O Brasil é um dos países que mais matam no trânsito, né? Segunda- E aí aquilo que você falou sobre comportamento, porque comportamento. o carro em si não mata ninguém, uma moto em si não mata ninguém. É um O que veículo. vai matar é o condutor, Sim. né? É o comportamento do condutor. E esse comportamento do condutor está levando a muitos erros, muitos acidentes de trânsito e muita fatalidade, Sim. né? A OMS já aponta, né? Esse é um problema de saúde, né? Mata mais do que desnutrição infantil. Sim. Né? E você falando de crimes de trânsito, como as autoridades, eu volto aqui, não voto, não está na hora de votar, volto a falar junto às autoridades aqui, direcionando, porque beber causa acidentes. Mas você que mexe com marketing, Fábio, a gente vê que tem 1 minuto de propaganda. Gente, Sim. beba, dirija redondo, dirija não sei o quê. Não, beba. Não tem aquela propaganda de beber bastante? Se beber não dirige. Se beber não dirige, mas aquilo lá só dá menos de 1 segundo. Olha só, eu vou fazer a propaganda para vocês. Olha só. Aproveita. Garotos de biquíni pulando na piscina, os caboclos saradões pulando na piscina. Beba, beba, beba até cair, beba. Sim. Desce redondo, vai redondo, sei pra onde lá, aquele lá tudo. Aí, qual que é o conselho para beber? Se beber, não dirija. Ponto. Ele verdade. o governo incentivou, arrecada 9 bilhões Uhum. de impostos, Uhum. promove as pessoas a beberem, os jovens a beber, aí não querem que eles vão dirigir bêbados. E sabe o que eu fico É. pensando também, Antônio? Assim, ó, esse assunto é um assunto tão delicado de se falar, né? Porque eu imagino que, por exemplo, um jovem adolescente que não teve uma cultura ou uma instrução correta de tirar uma CNH. E aí ele vai para uma balada, Usa tira a drogas, vida de uma usa pessoa. drogas, foi liberada para consumo, né? Sim. Então se libera a droga, depois vai ser toxicológico, né? Cobrado Exato. de quem não usa droga. Eu não uso droga, vocês não usam. Agora nós temos que fazer o toxicológico quando eles liberam as drogas. Então, aí eu fico pensando assim, vamos lá, assim, vamos fugir um pouquinho de certos assuntos. De quem é a culpa? Se a gente que tem um adolescente, que tem uma CNH, que facilita esse adolescente tirar essa CNH, que tem uma propaganda na televisão que induz ele, talvez, mais beber do que ter responsabilidade Beber, com a com carteira que ele certeza. tem. E aí ele vai e comete um acidente. A gente nem vai falar sobre tirar a vida. Ele
Teve um acidente e teve alguém que se machucou ou às vezes perdeu realmente a vida ali. De quem que é essa responsabilidade real? Se a própria cultura não faz com que ele tenha uma orientação correta, porque ele acabou com a vida dele, ele acabou com a vida de uma pessoa, de uma família. Então, é um ciclo. É um ciclo. Dai, a Polícia Rodoviária Federal, temos bons policiais rodoviários federais, mas temos péssimos também, viu? Sim. Inclusive, foi dado uma gratificação, depois que veio a lei seca, em alguns momentos, e sobre essa lei do bafômetro, a própria Polícia Rodoviária Federal passou a receber gratificações por causa das atuações. É punitivo. Punitiva, né? Totalmente punitiva. Você não vê um governo em todos os âmbitos, estou falando aqui não é só de Goiás, não. Sim. Não vemos ninguém interessados realmente em salvar vidas humanas. A gente não consegue ver quando foi em 1997 que nós conseguimos colocar as crianças no trânsito para dar um recado aos pais, a dirigir melhor. Sim. Nós começamos a fazer isso lá no Detran, eu fiz isso tudo 0800. Aí a agência lá ganhou dedicado milhões, né? Tudo que a gente faz na área educacional, área social, vou até responder a sua pergunta que você fez agora, a gente faz com a satisfação de salvar vidas humanas. Sim. Eu até acho que tinha que ter um projeto para quem for trabalhar na área de fiscalização, né? Nós falamos dos 3 pilares lá, engenharia, educação e fiscalização. Na engenharia, pecamos muito. Na educação, totalmente. E se é que existe educação de trânsito, a outra já é ruim, imagina de trânsito, que não existe. Fiscalização ostensiva. Eu acho que até quem trabalha na área de fiscalização tinha que fazer um psicotécnico. Até quem trabalha nos próprios órgãos voltados a esse setor, esse segmento, tinha que fazer um teste rigoroso para saber se tem habilidade de mexer com o ser humano. Sim. Que eu já vi uma irmã da igreja, com a mãe dela, com quase a avó dela, 90 anos de idade, estava com o IPVA atrasado, ficou a pé de noite, indo para a igreja, Pois é. porque estava com o IPVA atrasado. Então, falta de imunidade tremenda, e o novo código fala que temos que, a maioria das vezes, está lá escrito, temos que usar o bom senso, mas não vemos o bom senso sendo utilizado pelas autoridades. E eu vou te responder, você quer refazer a pergunta? Quero. Mas me dá uma pausinha aí, tá? Vamos tomar uma água, porque eu tenho um recadinho pra dar. Sim. A gente tem recado aí, não tem, Muitos Fábio? recadinhos. Pessoal, tem 99 borboletas voando por aí. Essas 99 borboletas que estão voando por aí, quando você achá-las... Qual que é a região, Fábia? Região ali do Vaca Brava. Qual que é o intuito? Tá chegando o Dia da Mulher, né? Dia 8 agora, é o Dia Internacional da Mulher. Então, nós vamos premiar vocês, mulheres, que acharem essa borboleta. Dentro dessa borboleta, tem um recadinho ali e tem um baita de um presente lá. Daí vai explicar melhor para vocês. São 99 borboletas com 20% de desconto em qualquer procedimento estético que a Caça Baquião vai fazer para vocês. Vocês vão abrir as borboletas, seguem o Instagram, @acaçabaquião. Vocês vão entender, ela vai dar esse recado lá também. Vocês vão abrir a borboleta, seguir a Cássia, postar a borboleta no story de vocês e marcar a Cássia. Nesse momento, você já ganhou 20% de desconto em qualquer procedimento estético. E tem uma borboleta específica. Essa borboleta ela vai te dar um preenchimento totalmente gratuito. A gente tá super feliz, Baita de um né? presente para ir para a mulherada, né? Que quer aí até o dia 8, né? Que é nosso Dia Internacional da Mulher, vai ganhar esse presente aí. Uma harmonização, né? Um preenchimento facial lá da doutora Cássia Baquião. Exatamente. E a gente falando em borboleta, a gente fala justamente o que a Cássia faz pela gente. Ela transforma a gente. Então, fiquem ligadinhos aí, que a gente vai colocar os setores onde a gente vai distribuir essas borboletas. Em todo caso, está chegando o Dia Internacional da Mulher, né? E aí, junto aqui no Supertrans, você já teve alguns projetos ligados, né, à área da mulher, e teve projetos aqui que a gente viu que foi você que elaborou. Tem algum novo projeto vindo por aí para o Dia da Mulher, especificamente do Dia da Mulher? Tem algum projeto já em andamento? A gente sempre faz um material, o manual, ele é amarelinho, né? Ao longo dos 29 anos aí, sempre foi amarelinho. Mas o Dia da Mulher... Essa identidade visual, Exatamente. né? É daqui do Manual do Trans, é porque a gente olha esse amarelinho aqui, a gente identifica facilmente, que é o manual, Exatamente. né, do trânsito aqui do estado de Goiás. Exatamente. Só que o Dia da Mulher ele fica rosa. Ah, Que legal! Muito interessante. Legal. E tem muitos homens que queriam rosa também. E aí eu fico pensando que realmente ficou muito bom. Ficou muito bom. Tem que mandar fazer cor de uns rosa. exemplares a mais, né? Autoescolas, cadê o rosa? Tem homem que quer rosa. Eu falei, é o lado feminino, né? É o lado feminino. É o lado sensível. Não, Sim. eu acho que é super tranquilo.
Então, assim, a gente tem muitos projetos, realizamos muitos projetos, quero até lembrar uma aqui. Uhum. Para quem se lembra aí, há um tempo atrás, todos faziam prova na CBX de estrada, 200 cilindradas. E tinha uma moça lá na pista de moto, com o Paulinho, da Autoescola Interlagos, que ela caiu. A gente tinha pedido para podar lá as árvores, né? Com o Mug podou e não retiraram os galhos. Ela caiu, o capacete dela caiu e ela machucou bastante. Isso no processo, Isso, ela estava fazendo ele aula. pegando aula lá na pista, né? Nossa. Aí eu fiquei com dó dela, falei, o que aconteceu aqui? Não, o bombeiro estava aí, o que foi? Não, a moça caiu e machucou, caiu nos galhos, tá tudo seco. Os galhos, machucou bastante. Nossa. Aí eu fui para casa e fiquei pensando, gente. Fiquei pensando naquela mulher. Coitada, qual que é o nome dela? Tá pegando aula? É Tânia. Aí eu fiquei bem preocupado com a Tânia. Uhum. Gente, por que essa moto... Olha, até você que anda de moto, que tem mais idade, cuidado com as motos mais pesadas. Mais potentes, Tem que ter né? perna, tem que ter perna. Uhum. O homem que não tem perna passou Hoje tem muita gente vigoroso, né? Mas é um grande agravante você não conseguir Estabilizar. sustentar a moto, né? E no caso da CBX de estrada, as mulheres não conseguiam. Elas pegavam a ponta do pé, alguém tinha que estar segurando a moto, e no caso ela acelerou e caiu. Pensando nisso, eu falei com um amigo meu, rapaz, eu ouvi falar, a gente dava muito aula na CBX, que tem um kit aí, ó, da Yamaha, que mexe nas camisas, né? Do motor. Vamos modificar? Aí um colega meu, lá de Curubaíba, hoje ele é vice-prefeito lá. Ele falou assim, o nome dele é Belchior. Aí ele falou assim, Carlos, tem esse kit sim. Aí nós pegamos o kit, montamos lá na Honda de Campinas. Aí ficamos com a CG 126. Por quê CG 126? Porque a noite inteira eu fiquei estudando por que a CG 125 não podia dar aula, se o código diz que a 125 tinha que dar aula. Falei, tinha que ser a 125, não a CBX de estrada 200. Sim. Só que quando eu fui ver o manual do motociclista, essa moto não tinha 125. Tinha 124 cilindradas. Entendi. Então foi necessário mexer no motor. Não tinha, arredondaram a 125. Uhum. Aí mexemos no motor, 126, vendemos 100 e poucas motos. Aí chegou Mato Grosso, Brasília. Você fez essa adequação? Fizemos a Nada adequação. aqui? Vocês que Em conseguiram metro. fazer? Em metro. Montar em metro. Esse aí o Ou documento seja, saiu. uma Foi. moto. 126 cilindradas. Então, pras aulas. exatamente. Ela mais leve. Totalmente viável, sistema de vareta, hoje é de comando, é muito mais problema a CG hoje, não dava problema, sistema de vareta. Aí tivemos um problema, o Metro. O Metro queria que desmontasse todas as vezes o motor e tirar foto e começou a atrasar o processo. E tem um cara, tá tendo um problema nessa moto aqui. Ó, não sou advogado não, mas problema sempre chega pra mim. Aí eu falei assim, na época era seu Nilson Limonge. Ele foi presidente da Honda, da Associação Honda do Brasil. Seu Nilson, tá me assistindo aí, as campanhas que fizemos, muitas campanhas. Inclusive, quando foi regulamentado pelo MEC, né, foi um apoio, né, da Associação Honda, né? Foi Fala apoio, exatamente, todo o eles, trabalho nosso foi, exatamente. Aí, como estava dando problema com o Metro, eu perguntei, será que a gente tem um motor 150 para pôr nessa moto, não? Aí ele falou, exato, Antônio Carlos, porque nós podemos pedir a garantia do motor. A gente sai do Metro, pedimos a garantia do motor e vamos ter a CG 150. E montamos, aqui em Campinas, CG de 150 cilindradas. Aí mandamos para São Paulo, para a Honda Nacional lá. Ele tem, o banco lá tem tanto... O que ele tem para cima tem para baixo, no subterrâneo. É o banco Honda. Sim. Aí entramos no circuito da Honda lá, eles pediram 90 dias para avaliar. Com 90 dias, a Honda do Brasil lançou a CG 150. E me deram de presente uma motinha lá que eu não queria nem andar nela. Você Sabe? tinha que ter patenteado Tem isso até aí. que patentear isso aí. Mas se eu tivesse feito isso, a Motobras ia entrar em litígio com a Honda. E o lastro da Motobras era de 45 milhões de reais com eles. E a Honda podia caçar a bandeira se entrasse com processo contra eles. Quer dizer, eu tive que ficar calado. Sim. Eu tive que ficar calado. É porque E o processo ia gerar 1 milhão de reais de indenização. Era algo de benefício, principalmente para as mulheres que estavam lá por causa do Foi acidente por causa da das Tânia. mulheres, Exatamente. você apontou bem, Dai. Por causa das mulheres, surgiu
a CG 150. Estou pronto a provar para qualquer um, até para a Honda. Eu Uma sou o autor dessa moto. construída para as mulheres. Olha aqui. Por um goiano. Por um goiano. E que facilitou a vida, né, do condutor que vai ali para poder tirar a CNH. Você sabe que teve um americano, um brasileiro lá, que eles pediram uma CG 150, quando ele ficou sabendo que eu fiz essa moto, Desenvolveu. ele falou que era essa moto, porque quando eu morava no Brasil, eu não tinha essa moto. Ele pediu me importar, o cara importou Pra uma lá. CG 150 num lugar. Olha, você que esteve no exterior, motaço aqui, na Itália, é moto de feira. Lá é Ducati. As motos lá são fantásticas. São, né? E agora uma CGzinha é a bicicleta lá nos Estados Unidos ou na Europa, né? Antônio, a gente falou muito sobre governo e falamos agora sobre a Honda, né? Que é uma Seus empresa apoiadores, né? privada. Me fala sobre isso, assim, durante esse projeto magnífico que você desenvolveu, que é o Manual do Trânsito. Desenvolveu também o manual de manual Direção moto. defensiva para motociclista Da Honda. né? Exatamente. São 2 projetos maravilhosos. Exatamente. Durante esses projetos que você desenvolveu, quais foram os mais apoiadores? Assim, é governo do estado ou é a empresa privada? Ah, tá ótimo. Bem, lembrando que quando aconteceu essa saga aí da CG 150, Uhum. eles já queriam muito reconhecer o meu trabalho, porque multinacional, aí abriram as portas do Supertran para ser Sim. apoiado no Brasil inteiro, Uhum. pelas concessionárias. Aí acharam por bem deixar eu quieto, pegaram Maurício de Souza, desenharam o projeto lá, Copiaram. seu projeto. copiaram. Pegaram o amigo no trânsito, botaram trânsito amigo. E o meu saiu em 2009, 2010, 2011, 2012. O dele saiu depois. Quer dizer, a gente tem que, muitas vezes, ir pelo ideal, né? Sim, A gente não tá pronto pra uma briga dessa, né? sim. Mas, antes da Honda, eu quero agradecer muito a Volkswagen, Tá vendo? tá? O primeiro anunciante desse manual, quando ninguém acreditava nesse manual, a primeira pessoa que apostou nesse manual para ser anunciante foi o senhor Claudio Honor, da Belcar, tá? Hoje temos a TV Novo Tempo, Canal de Esperança, que está aqui, mas o Claudio Honor foi a primeira pessoa que entrou aqui com esse manual, numa época que um coronel era o autor e não deixava ninguém entrar. Aí, como tudo nós estamos conversando requer conhecimento, Sim. eu consegui registrar o Supertran lá na Suíça, fizemos o maior projeto do Brasil, registrado por um goiano, tá? E por causa disso, deu sustentação para o manual de trânsito. Aí um coronel foi saindo aos poucos e a gente foi perdurando o nosso trabalho. Sim. E eu pensei até que deveríamos ter mais profissionais junto aos órgãos governamentais. Porque nós temos hoje delegados, coronéis no Detran. Detran não é delegacia para ter um delegado, tá? Não é quartel para ter um coronel. Eu acho que deveríamos ter gestores, um policial rodoviário aposentado, que queira fazer um concurso público, tá? Uma policial da PRF, que tenha vasto conhecimento, que tem sonhos, e depois que a pessoa aposenta, ela quer trabalhar. Sim. Muitos entram em depressão porque param de trabalhar. Então, estar ativo é importante. Eu faço até uma sugestão. Sabe quantas vezes tivemos concurso público no Detran? Nunca. Nenhuma. Nunca. Nunca teve. Vamos mudar a história de Goiás, sejamos referência para o Brasil. Vamos concursar o Detran do estado de Goiás. E voltando aqui à história do manual, quero agradecer ao Claudio Honor. E antes dele, eu tive um professor, foi o irmão dele, Milton Rodrigues Fernandes. O Milton Rodrigues Fernandes foi o primeiro patrão. Eu tinha 15 anos, na época, sabe, que a gente podia trabalhar. Eu fui office boy. Eu fui o terceiro funcionário. Era o Milton Rodrigues Fernandes, a irmã dele, que tem uma empresa de seguros, junto à Belcar, Sim. a Linda, e o Edmar. E só eu. Só tinha Edmar, que não era parente, nem eu. Ali eu comecei a trajetória, o meu trabalho como office boy. O Claudio Honor era vendedor de outra empresa, outra concessionária. Então, assim, sou muito motivado, porque uma vez eu estava abrindo um clipe. Ele falou para mim assim, você sabe que um gerente do Bradesco foi despedido por causa de um clipe desse? Foi despedido? Eu falei, não, por quê? Porque o presidente passou e falou assim, se cada gerente, cada funcionário abrir um clipe nas agências do Brasil, eu terei tanto prejuízo. E ele explicou para mim. Então, tudo que eu fazia, o Milton, meu primeiro patrão, Ele te apoiou. me apoiou. E isso me ajudou. Porque o primeiro emprego, quando você é despedido,
ou é humilhado. O primeiro emprego de um ser humano, de um homem, da mulher, quando não tem uma pessoa de sensibilidade, de visão, destrói a pessoa. Sim, E ele me motivou sim. a ser uma pessoa mais E foi daí firme. que você começou esse seu legado com a questão de criação do manual? Porque, assim, você sempre teve ligado, né? Automobilista, trabalhou em grandes concessionários, seus apoiadores até chegar aos projetos foram os pessoais das concessionárias. Foi daí, então, que surgiu essa... Ou foi algo altruísta? Comecei Pensou- com educação. Eu comecei com educação de trânsito. Foi com educação, depois me convidaram. Aí surgiu o meu segundo patrão, Osvaí Caetano Rios, dono da Escola Interlagos. Irmão do Coronel Caetano, que estava no bloco 8 lá, era coronel. E o Osvaí, ele me chamou para ser autor do Manual de Trânsito. Eu falei, Osvaí, eu não posso, porque eu não tenho tanto conhecimento. Rapaz, você já faz material de trânsito. Ele pegou e falou, Antônio Carlos, é o seguinte, vai para sua casa. Eu falei, como é que eu vou para casa? Em casa não tem. Eu estava com um alicerce lá, eu tinha, ele falou, Antônio Carlos, quando você precisa construir sua casa? Entendi. Ele pagou minha casa. Olha aí. Olha, Mandou respaldar a casa lá, a gente até se emociona, né? Sim, isso é muito importante. É reconhecer alguém Reconhecimento. que reconheceu o seu Exatamente. valor, né? Toda semana ele me chamava. Uhum. Tem Carlos, sei o que, gabarito da prova, tem Carlos. Eu falei, aí por que você faz? Tem Carlos, eu boto muita gente na rua para dirigir, Uhum. mas eu estou preocupado com elas. Sim. Isso partiu do coração de um empresário. Sim. E sempre foi assim, se for falar assim que eu devo alguma coisa a algum político, infelizmente, eu vou dizer, não devo. Sim. Nós estamos aqui. Por quem que mais nós estamos deveria aqui? te apoiar, Pelas na empresas. verdade, Sim, né? mas Essas Quem empresas mais nos apoiam. privadas, né? Não apoiam. Uhum. Eles querem pessoas imbecis perto deles. Eles não querem pessoas que pensam, que têm a visão de enxergar coisas que não pode enxergar. Antônio Carlos, eu vou te pedir uma pausazinha lá de novamente. novo. Eu ainda tenho mais uma pergunta para te fazer. Nós, na verdade, tá? temos que ir para a parte 2. Você tem Exatamente. várias perguntas, vai encerrar nossos tempos. E Tá a gente bom. vai para a parte 2, porque é um assunto muito relevante, né? E traz muita informação, Sim, né? muita. Para a nossa audiência. Mas a gente vai dar uma pausinha e nós vamos continuar. Vamos Já continuar. voltamos. Pode que ir. Pessoal, o Criativa Podcast, a gente fala muito sobre o apoio ao empreendedorismo. Principalmente quando é o empreendedorismo feminino. A gente sabe a nossa luta diária de manter uma empresa aqui no Brasil. E hoje eu quero apresentar para vocês, com muito prazer, a Doçuras da Geisa. A Geisa faz bolos de pote, a gente trouxe Faz até aqui, brownie, né? Faz Brownie docinhos. maravilhoso. E a gente apoia, né? O projeto local, apoia o feminismo, o empreendedorismo feminino. Exatamente. São pessoas que a gente conhece, que têm o prazer de estar aqui, nos apoiando também no nosso projeto. É uma via de mão dupla, né, Uma via de mão Fábia? dupla. A gente apoia mulheres e mulheres nos apoiam. Então, eu quero que vocês sigam aqui. O arroba dela é Doçuras da Geisa. Geisa, muito obrigada. A gente vai distribuir seus doces aqui, que eu já sei, que eu já conheço, que é maravilhoso. A gente vai distribuir hoje para todo mundo. Então, se quiserem fazer pedidos aqui, o WhatsApp dela é 629-8203-0041. Chama a Geisa lá e vão comer essas delícias, né, Fábio? Sobremesa aí do Dia da Mulher, do almoço, né? Do Dia da Mulher, para quem for comemorar, tá? Pessoal, quiser fazer uma encomenda, fala com a Geisa. E sem falar a Geisa, como sempre, tratando com muita delicadeza todos os projetos que ela desenvolve. Então, desde a embalagem até a delícia que é isso. Então, segue ela lá e faça um pedido de vocês. Dia das Mulheres está chegando aí. Antônio Carlos, 22 anos sem MotoGP no Brasil. Esse ano, especificamente, em Goiânia. Fala um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa inovação que vem aí. Eu sei que isso vai mexer não só com o Brasil, vai mexer com Goiânia inteira. A gente está falando do ramo de hotelaria, a gente está falando sobre tudo. Mas dentro do trânsito, fala um pouco sobre isso. Esse aí foi o queima-roupa. A gente não ensaia nada aqui. E é bom, é assim. Não bom, é? Ao vivo. Ao vivo. Mais uma vez, apesar de termos uma bela cidade, uma cidade bonita, Goiânia é uma cidade bonita, né? Arborizada, né? Sim. Cidade jovem e belas pessoas, isso é importante por onde a gente anda, o pessoal sempre fala de Goiânia. Sim. E o autódromo, quero dar um abraço pro Coronel Limonge, né? Que junto com o Wilson Fittipaldi fez ali a projeção, né? Arquitetou praticamente aquela pista. A gente fala assim com muita positividade.
Sim. Porque quando eu era bem jovem, a gente se encantava com o Rainy Gardner, né? Aqueles Sim. caras, Mamola, né? Sim. Ele fazia tudo aquilo ali. E aquilo ali encheu a gente. Quem não gostava, não tinha como não gostar de moto. Sim. Era tudo muito fantástico, era inovador. Eu vejo de maneira positiva Uhum. e penso assim que, embora o nosso governador já abriu as portas, é muito importante para o turismo, para o comércio, e também é muito importante no segmento dos motociclistas, né? Sim. Acho que nós temos que apostar mais como a cidade que mais tem motos em proporção do Brasil. No Brasil é Goiânia. É. Então, é uma homenagem a esses motociclistas. Eu acho que mais do que aquela faixa que foi colocada lá, deveríamos ter uma educação mais ostensiva, porque tem muita gente, sabe, Fábio? Tem muitos motociclistas regulando o motorista aí, sabe? Disciplinando, brigando. Então, assim, tem que ter uma educação voltada aos motociclistas. Sim. São pessoas que trabalham de moto Uber, né? Esses aplicativos, Sim. precisam trabalhar. A gente percebe muito educadas essas pessoas, fazem entrega, Sim. mas precisamos de campanhas educativas. Como funcionar aquela faixa lá, mais sinalização e dar uma continuidade, né? Como agradecimento e homenagem aos nossos motociclistas, né? Sim. Nossa cidade. O MotoGP, ele traz essas coisas também, né? Ele traz a movimentação hoteleira, ela traz a movimentação dos entusiastas dos motociclistas, que vão começar a adquirir mais motos, mas também, junto com a estrutura que vem, eles também têm que se adequar, né? Sim. Para receber, porque vai vir muito motociclista para Goiânia. Ah, de São Então, Paulo, assim, gente de eu acredito carretinha, de muito carreta. né? Começa até a mudar essa questão da mobilidade, essa questão de como o motociclista anda aqui, como que é feito essa mobilidade, como que é feito essa estrutura de trânsito para atender o motociclista. Então, quando vem algo tão importante como um GP de moto velocidade para cá, para Goiânia, eu acho, o que eu penso, que até o próprio Detran tem que se adequar. Tem que se E adequar. aí, É nova melhorar. realidade, E isso né? traz melhoria, né? Porque é o que você falou. Nós Exatamente. somos o maior número de motociclistas que tem em todo o Brasil. Está aqui, está centralizado em Goiânia. Exatamente. Né? Olha, junto assim com um programa de educação, tem informações que têm que ser mais imediatas. Sim. Por exemplo, no trânsito parado, motociclista, ele pode andar, costurar ali com o trânsito parado, vai ficar para o próximo podcast, porque nem tudo a gente vai responder aqui, Exatamente. tá? Tem parte 2, pessoal. Tem a parte 2. Pessoal. Antônio Carlos, estamos encaminhando para um final. Primeiro eu quero agradecer. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. É Ótimo. algo que fez tanto, alguém que fez tanto pelo trânsito do Brasil, né? Pelo trânsito de Goiás. Então, muita gratidão mesmo por aceitar nosso convite. E eu quero que você deixe um recadinho final aí, suas considerações finais. Olha, a gente quer deixar assim, quero agradecer demais a vocês. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Foi Deus que colocou vocês no meu caminho. Amém. A gente tem conversado, a gente conversou bastante, a gente teve um feeling muito grande, Sim. se conectou demais. Quando a gente está do lado do bem, procura fazer o bem, Deus encaminha as coisas, né? E eu senti a presença de Deus Amém. com vocês, e esse espaço aqui tão maravilhoso, quero agradecer também a todos, tá? Sim. E um recado ao Dia Internacional da Mulher. Geralmente, eu consigo trabalhar mais com as primeiras damas, né? Eu tenho contato de algumas pessoas aqui, de alguns prefeitos, porque a mulher tem mais sensibilidade. Uhum. Quando você fala de criança, eu percebi que as mulheres se empolgaram muito mais com esse projeto do que os homens. Sim. As mulheres, elas se preocupam mais porque têm filhos. O homem é muito mais prático, acha que tudo é de qualquer jeito. Não, não é. Se não fossem as mulheres direcionando, as mulheres encaminhando, nos alimentando, né? Em tudo, né? Mulher é tudo, é um suporte, ela é tudo na vida de um ser humano, né? Sim. Dos pais, dos filhos, dos maridos. Eu quero agradecer vocês demais. Primeiramente, vocês sejam as primeiras homenageadas, o Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Tá? Obrigada. Ok, Pessoal, é isso. Mais um fim do Criativa Podcast. Fábia, tem alguma Eu consideração? tenho a agradecer, né? Muito conhecimento, né? Antes daqui de falarmos aqui gravado, a gente bateu um papo, né? Muito grande. A nossa reunião, que foi a nossa primeira reunião, que durou quase 2 horas. Foi né? verdade. A gente falou muito do seu legado, a gente tenta aqui mostrar os assuntos mais atuais, né? Falando da questão do CNH, do Manual de Trânsito, mas se fosse para a gente falar sobre a trajetória do Antônio Carlos, se fosse para falar tudo o que ele fez de projetos para a mulher, para a criança, para o Brasil, por
desenvolvimento mesmo, né, de questão. E a gente vê isso muito altruísta em você, Sim. né? Ótimo. Porque é o que a gente comentou. Quem deveria mais nos apoiar? O governo não nos apoia. Quem apoia são seus parceiros. Os parceiros. Né? E quando compram a ideia da gente, os parceiros compram as nossas ideias, é porque eles acreditam em nós. Antes de acreditar no seu projeto, ele acredita em você. Então, assim, Exatamente. né? Então, quando a gente veio, bateu esse papo e essa conexão foi criada por isso, né? Porque a gente acreditou no seu projeto e veio aqui trazer realmente você e a gente quer a parte 2, porque ainda tem muito Tem mais parte para dois. ser falado. E só mais Tem um muita toque coisa. aqui para os concessionários. Você tem concessionária, nós vamos até vocês, tá? Sim. Com certeza, buscar o apoio de Muito vocês. projeto, a gente Muito precisa projeto, buscar o apoio de vocês, né? porque como a gente falou aqui, nós temos pouco apoio do nosso governo, né? Exatamente. Então, muitos projetos ainda em pauta, já projetos prontos, né, Antônio Carlos, que você Exatamente. nos mostrou, Exatamente. que a gente precisa do apoio de vocês, tá? E nós Exatamente. vamos atrás de vocês. Porque melhor, vendemos veículos, motos, carros, mas é bom se preocupar com a qualidade desses condutores, tá? Exato. E as empresas têm essa sensibilidade, contamos com vocês aí. Pessoal, é o fim do mais um Criativa Podcast. E fiquem atentos aí que vem parte 2. Até Obrigada, mais. pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.